Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus caros irmãos, como dito no início, hoje a Igreja celebra a memória de São Pio X. Esse Papa, Papa Sarto, que era o sobrenome dele, que ganhou um grande elogio também da boca de Padre Pio, dizendo que é o homem mais puro que pisou no Vaticano desde São Pedro, desde a época de Pedro, Então, ou seja, um Papa realmente com coração puro, Coração todo de Deus. E curioso que Deus usa dos meios, Usou desse Papa para ser uma linha divisória. O mundo, de forma geral, principalmente o Ocidente, o Oriente também, mas vamos falar do Ocidente, a força predominante era o trono e o altar, O diálogo entre altar e trono. O trono sustentava o altar e o altar lhe dava legitimidade ao trono. Altar aqui é figura da religião e o trono figura do governo. Então havia uma tensão sempre existente entre o governo e a igreja. O governo e a igreja, o governo e a igreja. De tal forma que gerou, por exemplo, aqui no Brasil, o chamado padroado, em que no segundo reinado, Dom Pedro II, por exemplo, gerou uma briga muito grande entre o Estado e a Igreja, que enfraqueceu muito o reinado e também que fortaleceu a proclamação da República. Nessa briga, o Visconde, o Barão do Rio Branco, juntamente com grande parte da maçonaria, eles usaram dos meios do governo para poder eleger bispos e padres. Então, na época, havia uma briga muito grande. Resumidamente, para não entrar na questão religiosa, que é o nome dessa briga, O nome dessa briga é questão religiosa. Mas o governo tinha poder de eleger bispos e de vetar papas. Então, isso gerava um grande incômodo, porque a igreja não tinha essa liberdade, Isso é o lado negativo. Aí tem o lado positivo, que a igreja tinha mais liberdade para agir no Estado, os cemitérios eram por conta da igreja. Não, tudo bem. Mas agora falando do lado negativo. Então, houve, por parte de diversos governantes, um abuso de poder. Na eleição do Papa, onde elegeram Pio X, primeiro tinham escolhido um cardeal. Aí o imperador austro-húngaro, Francisco José, vetou o nome desse cardeal. E aí escolheram um homem simples que todo mundo gostava, que tomou o nome de Pio X. E que quando esse homem assumiu, meu Deus, arrependimento de todos os governantes e os poderosos, porque esse homem fez, trabalhou para a independência da igreja em relação ao Estado.
Então, tirando o poder desses imperadores, governantes, de influenciarem na eleição de bispos e eleição de papas. Então, a Igreja, em 1910, 1905, conseguiu essa independência. Então, esse é um grande mérito do Papa Pio X, que acharam que ele ia ser um qualquer, né? Porque olha, não, esse é um bonzinho, né? Todo mundo vai montar em cima dele. Pois é, ninguém montou, ele era um coração bem indomável. E também ficou conhecido como Papa da Eucaristia e do Catecismo, porque ele viu a crise que estava passando na igreja e viu a necessidade de afirmar a Eucaristia para as crianças. E perguntaram, né, como se podia dar a Eucaristia para a criança. Ele falou, olha, se a criança sabe que está recebendo Jesus, não tem problema nenhum. E assim também ele fez o catecismo, né, o famoso catecismo de Pio X, né, de São Pio X, que muitos até hoje têm, né, que é de forma de perguntas e respostas. Então, antigamente, os mais idosos talvez lembram de algo assim. Assim, ele começou um projeto de reforma. E ele só conseguiu fazer muita coisa, esse homem, porque realmente ele tinha um coração dócil, um coração puro. E por fim, no fim da vida dele, ele previu, né? Ele já vinha previndo essa Primeira Grande Guerra Mundial. E ele mesmo disse que seria a última tribulação que Nosso Senhor daria para ele. Seria assistir o começo da guerra. E assim começou essa grande guerra, a Primeira Guerra Mundial. Ele que já alertava isso desde o começo, o rumo que o mundo ia tomando, o rumo do individualismo, o rumo do egoísmo, o rumo... As pessoas, quando elas perderam Deus, elas perderam tudo. E assim Pio X viu o fruto do humanismo ateu vigente no modernismo, e que culminou na Primeira Guerra Mundial e depois a Segunda. Assim, esse grande homem incentivava também nos seus documentos, que escreve com uma beleza profunda, com grande amor, ele incentivava os fiéis, dando a solução, né, que a única solução é um reino do amor verdadeiro. Não do amor hippie, que não tem nada a ver com o amor cristão, mas sim do amor verdadeiro. Esse amor que Jesus no Evangelho responde aos fariseus, né? Nós vemos o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, né? Tem o amor a Deus e amor ao próximo. Assim, meus irmãos, as duas dimensões do amor a Deus e amor ao próximo, que São João, na primeira carta, vai dizer que um depende do outro. Como posso dizer que amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amo o próximo a quem vejo? Se eu afirmo tal coisa, sou um mentiroso. Isso São João falando. Porque uma coisa leva a outra. Então a pessoa que fala, eu amo a Deus, mas se ela não ama o próximo, é mentiroso. E a verdade não está nela. Assim, meus irmãos, o Papa nos mostra esse verdadeiro amor. O amor a Deus e amor ao próximo. Não é uma coisa separada da outra. O verdadeiro humanismo, o verdadeiro valor do ser humano não é no antropocentrismo moderno. Explico. Não é no homem no centro de tudo. Você quer realmente colocar o homem no centro de tudo? Mas coloque em relação a Deus, né? Não ele por si mesmo, porque o ser humano não é Deus. Só Deus é Deus. Então, o problema da modernidade tem sido separar Deus do homem. E isso gerou toda essa crise. Nós devemos voltar, meus irmãos, o coração para o bom Deus, pois o homem foi feito por Deus e para Deus. E o nosso coração inquieto está enquanto não repousar em Deus.
Então a humanidade só será feliz, só será plenamente realizada enquanto descansar em Deus. Deus não é uma mercadoria que você pode escolher como se escolhesse no mercado. Assim, vou lá comprar aqui, né? A religião, na época moderna, virou isso, virou igual ao mercado. Escolho essa. Não é questão de escolha. É questão de essência, de fundamental. Só Deus pode preencher o teu coração. Só o Deus verdadeiro pode preencher o teu coração. Simples, curto, fato, nada mais pode preencher. Assim, não é a mesma coisa que ouvir uma música, em que eu gosto de uma música, não, gosto de outra, não é. Esse é um grande erro do modernismo, de colocar as coisas como se fossem gostos. Deus não é gosto. Deus é fato, realidade. E para sermos felizes verdadeiramente, dependemos desse amor. Fomos feitos por amor e para o amor. Peçamos a intercessão de São Pio X, possamos amar os nossos irmãos. Esse amor que não é sentimento também, amor é sacrifício. E é o único amor capaz de transformar. Que com a intercessão dele possamos guardar a verdadeira fé, a verdadeira doutrina, que nos afaste de todos os erros que o mundo nos coloca, que a cultura mundana nos coloca. E que por seu coração puro também possamos buscar a pureza de coração, com o auxílio da Virgem Santíssima, do qual também ele era filho, e qual também nós somos filhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.